Amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela nossa vida, né? Glória a Deus porque Deus é bom, Deus nos sustenta, nos guarda, né? E porque estamos na casa do Senhor, né? Não há outro lugar melhor do que a casa de Deus, né? Davi falou assim que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares, né? Então, que bom que estamos aqui na casa de Deus para aprendermos do Senhor, para crescermos em Deus, para sermos curados, para sermos renovados, para sermos libertos, para sermos santificados, né? Para que o Espírito Santo tenha liberdade para mudar a nossa história, para mudar os nossos rumos, né? Você precisa de uma mudança de rumo aí na sua vida? Deus quer mudar o nosso rumo também, Deus quer nos dar uma direção ainda melhor. Deus quer nos dar caminhos melhores, né? A palavra diz assim que os meus caminhos são mais altos, os meus projetos, ou seja, a gente tem, final de ano agora, a gente está fazendo projetos, né? Mas a palavra diz assim que os projetos que Deus tem para nós são melhores do que os que nós temos para nós mesmos. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é escolher projetos de Deus, escolher escolhas do Senhor para a nossa vida. E estar na casa de Deus certamente é uma boa escolha que você fez hoje, e você que nos assiste também fez uma boa escolha em ouvir a palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza, livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, a gente vai ler do 1 ao 6. Enquanto você procura, e eu aproveito para agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Jeová, pastor Lindomar, os demais pastores, todos os obreiros da casa do Senhor, né? Os colegas aqui que estamos juntos trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Agradecer minha família que me abençoa e que me apoia a cada dia. Quantos encontraram Hebreus 11 aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quase não saiu glória a Deus de você. Falou assim, glória a Deus. Então vamos lá, quantos acharam Hebreus 11? Aleluia, quero ouvir vocês, quero saber que vocês estão aqui, tá bom? Vamos caminhar junto aqui nesse texto, vamos trabalhar juntos, vamos conversar aqui sobre a palavra de Deus, e eu tenho absoluta certeza, não porque eu sou bom, mas porque a palavra diz que ela não volta vazia. Então a gente vai sair daqui melhor para a glória do nome de Jesus. Amém? Fique ligado então, Hebreus 11 diz assim, o verso 1. Vamos fazer o seguinte, para que vocês fiquem ainda mais ligados, eu vou ler um, você lê o outro, pode ser? Para que a gente vá compartilhando essa leitura até o 6. O primeiro diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verso 2. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Todos juntos o 3. O 4, né? Pela fé, novamente, no verso 5, diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, todos juntos, o último verso, verso 6, o que diz lá? De novo, leia esse texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Se eu te perguntasse aqui sobre o que é a minha pregação hoje, você saberia dizer? Sobre? Mais alto, sobre fé. Sabe por que você sabe que é sobre fé? Porque não faria sentido eu vir aqui ler o texto de Hebreus 11 e começar a falar de Adão e Eva, e começar a falar da ressurreição de Cristo. Não, eu estou lendo um texto de fé, então possivelmente, com certeza, né, é muito provável que esse pregador tenha alguma lógica aí na fala dele, ele vai falar de fé. Né? E por quê? Porque o nosso culto é racional.
A gente presta a palavra diz que nós prestamos um culto racional a Deus, com lógica, com entendimento, né, de Deus. E eu quero fazer uma comparação aqui com você, falando de culto racional e falando de fé ao mesmo tempo. Porque se o culto é racional, com os pressupostos que estabelecem a nossa fé, com as escolhas que fizemos, com os textos que lemos, com a sequência que fazemos numa pregação, se tudo isso é de forma racional, o nosso culto, a nossa fé, por outro lado, ela não está limitado àquilo que é racional apenas. Porque o racional está ligado à razão, e a razão está limitado ao natural. E a nossa fé não está limitada ao natural, amém? A nossa fé, ela é sobrenatural, ela está acima do natural. Então a gente serve a um Deus, cultua de forma racional, mas temos uma fé que é sobrenatural. Temos uma fé que está acima das coisas da natureza, acima daquilo que é tangível, né? Se a gente pensa na razão, a gente fala assim, olha, a razão diz assim que eu tenho que pegar para eu saber que existe, eu tenho que... Não, mas a fé não. O que é fé? Né? Se eu perguntasse para você hoje o que é fé, você saberia me definir fé? A Bíblia define o que é fé, não é isso? Hebreus 11, lá no verso 1. O que diz lá? A gente leu, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que... Já pensou nessa palavra? A prova das coisas que não se veem. Alguém já falou que a fé é a capacidade de ver o invisível e de crer no incrível. Já imaginou você ver? Peraí, mas por definição não faz sentido, porque se é invisível é porque não pode ser visto. Mas pela fé você vê. Pela fé você sabe, olha, eu estou vendo pela fé que isso vai chegar para a glória do nome de Jesus. E esta noite, amados, Deus quer mexer na nossa fé. Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar para que, por meio da palavra do Senhor, a gente possa entender mais de fé. E eu queria começar falando de fé. E a primeira coisa que eu vou dizer para você é forte. Diz assim que a fé, eu queria dizer para você que a fé é a coisa que você mais precisa para viver nesse mundo. O que você mais precisa para viver nesse mundo é fé. Você vai falar, mas pastor, será que é fé mesmo? Não seria dinheiro, não. Dinheiro também faria bem, né? Acho que com muito dinheiro a gente vive bem nesse mundo. Mas eu vou te dizer, por meio da palavra do Senhor, que fé é a coisa que você mais precisa. Diga assim, a fé é a coisa que eu mais preciso para viver neste mundo. E eu vou te provar isso, amém? Primeiro ponto, por que a fé é a coisa que eu mais preciso? Porque sem fé eu não consigo agradar a Deus. Amém? Onde é que está esse texto? Hebreus 11, 6. A gente acabou de ler, não foi isso? Pode colocar novamente lá. Sem fé é o quê? Impossível agradar ao Senhor. Então quer dizer que se eu não tiver fé, eu não vou conseguir agradar ao Senhor, não vou conseguir andar com Ele, eu não vou conseguir estar junto dEle. Eu não vou conseguir esperar nele, eu não vou conseguir confiar nele. Se eu não tiver fé, não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa, você está aqui nesta noite, nós estamos aqui hoje, você que nos assiste. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque nós temos fé. Porque se nós não tivéssemos fé, não faria sentido estar aqui. E a palavra diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aleluia. Creia, Deus existe. O mundo pode gritar que não, até meu coração muitas vezes pode gritar que não, mas eu sei que Ele existe. Aleluia. E tem mais, e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador, que Ele gosta de dar presente para aqueles que o buscam. Quantos querem receber presente de Deus aí? A palavra diz assim que Ele dá presente para quem? Para quem busca. Vamos buscar mais ao Senhor em 2025? Em 2024 ainda, né? Dá tempo. Dá tempo de buscarmos a Deus. Então, a fé é o que eu mais preciso. Por quê? Porque sem fé eu não consigo agradar a Deus. A Bíblia fala de um homem que agradou ao Senhor. A Bíblia chamou ele de um homem segundo o coração de Deus.
1 Samuel 16, 23, tem uma experiência desse homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Davi. E Davi cria. Davi creu. Certa vez ele foi chamado para tocar a sua harpa. E ele creu que enquanto ele tocava a sua harpa, a presença de Deus vinha. E quando a presença de Deus vem, o mal tem que sair. Esse texto está lá em 1 Samuel 16, 23, diz assim, que sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, vê que é um espírito mau que Deus permite que venha sobre Saul, Davi fazia o quê? Tomava a sua harpa e tocava com a sua mão. Aleluia. Então, Saul sentia o quê? Alívio. Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Davi cria o seguinte, olha, eu vou pegar minha harpa e eu vou tocar com as minhas mãos. E enquanto eu tocar, o Espírito do Senhor vai estar presente. E quando o Espírito do Senhor estiver presente, o mal tem que sair. Isso é fé. Isso agrada a Deus. Deixa eu te falar, Deus te deu uma mão. Deus te deu os lábios, Deus te deu o coração, Deus te deu palavras, Deus te deu muita coisa para que você faça, para que nós façamos. E a Bíblia fala que a fé de Davi falou assim, eu vou tocar com a minha mão e Deus vai agir. Que esse Espírito seja sobre cada um de nós hoje. Que onde você colocar a sua mão, que aquele lugar seja abençoado. Que onde você tocar, aquele milagre venha acontecer. Que onde você profetizar, o Espírito do Senhor vai descer. E o mal vai ter que sair para a glória do nome de Jesus. O mal vai sair porque você vai colocar a sua mão e vai falar, olha, tem poder aqui. Porque eu creio nisso. Isso é fé. Isso agrada ao Senhor. Nós somos ensinados desde sempre, né, na casa do Senhor, a na nossa casa orarmos, na nossa casa levantarmos a nossa mão, a abençoarmos nossa família, abençoarmos os nossos filhos. E isso nós fazemos, isso é um ato de fé, e isso agrada a Deus. E a Bíblia fala que o espírito mau saía, e Saul, o rei, se sentia aliviado. Deixa eu te falar, o alívio vai chegar quando você usar a sua mão e começar a profetizar milagres lá onde está tendo esse problema, em nome de Jesus. Amém? É o que eu mais preciso no mundo, porque sem fé eu não consigo agradar a Deus. E tem mais uma segunda coisa. É o que eu mais preciso no mundo, porque eu preciso de fé para ser um vencedor nesse mundo. Quantos querem ser vencedor nesse mundo? Amém? Precisamos de vencer, amados? Precisamos. Deixa eu te perguntar, temos lutas? Algumas, um pouquinho, muitas. Vamos ler 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. A gente vê que... Vamos ler o texto primeiro, depois eu comento com vocês. Diz assim, olha, em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. O próximo, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Verdade? Somos atribulados, a dificuldade vem. A Bíblia fala que o sol e a chuva nascem para todos, que os problemas vêm para todos, que as dificuldades vêm para todos, que todos passam pelas mesmas coisas, justos e injustos acabam vivendo numa mesma situação, né? Mas tudo isso nós fazemos, amados, e passamos e vivemos, né? Por fé. A gente tem todos esses problemas, mas a gente continua de pé. Amém? Eu continuo louvando ao Senhor. Eu continuo indo fazer a campanha lá no culto da unção, eu continuo de pé. Eu continuo crendo num Deus poderoso, mas vem cá, está tendo problema, está tendo dificuldade, olha, o dinheiro acabou, não deu certo, o plano não deu certo, a empresa quebrou, isso aconteceu, e como assim? Não, eu continuo de pé. Eu continuo crendo. Olha, eu sou abatido, mas eu não vou ser destruído. Eu queria te dizer uma coisa, não vai te destruir essa dificuldade, não vai te destruir esse problema, não vai tirar a tua fé, porque o Senhor é contigo onde quer que você andar, para a glória do nome de Jesus. E por que isso acontece, amados? Porque nós temos fé. Se a gente não tivesse fé, a gente não conseguia ser vencedor nesse mundo. Se a gente não tivesse fé, a gente não conseguia viver, né? Tudo o que Deus tem reservado para nós. A gente crê na palavra de Deus. Amém?
a gente crê que ela é a verdadeira, a inerrante palavra de Deus. Romanos 8, verso 28, vai dizer assim, olha, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio nisso. Vem o problema, vem a dificuldade, mas eu creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que, olha, no meio dessa dificuldade, no meio desse problema, no meio dessa aflição, algo de bom vai sair daí, porque Deus vai me abençoar de alguma forma. O nome disso é o quê? É fé. O nome disso é ir contra as circunstâncias. Nesse mesmo capítulo, 10 versos atrás, o verso 18 de Romanos 8 vai dizer o seguinte: porque para mim tenho que por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Então, assim, olha, pode ter, eu sei que vai ter problema, e de fato estamos vivendo alguns, e depois vamos viver outros, mas tem uma coisa, as aflições desse tempo presente, as dificuldades que vivemos hoje, não podem se comparar com a glória que vai ser revelada a nós. Aleluia. Não vai se comparar. Amados, a nossa vida, a Bíblia compara a nossa vida como uma flor, né, que nasce, cresce, fica bonita, todo mundo acha linda, cheirosa, maravilhosa, né? As mulheres amam receber flores, mas depois do 3º, 4º, 5º dia que o buquê está lá na água, o que acontece com a flor? Murcha. A flor se esvai. E assim somos nós. Hoje a gente está jovem, feliz, né? Cheio de planos, cheio de projetos. Daqui a pouco a gente já não está mais tão jovem assim. Daqui a pouco o tempo vai passando. Daqui a pouco, olha, amém. Mas eu tenho por certo uma coisa, que as aflições do tempo presente não podem se comparar com aquela glória que está reservada para nós lá, aleluia. Tem algo reservado para você depois dessa vida aqui. Tem algo reservado para a nossa casa, para a nossa família. Tem algo reservado para nós após esse período que passamos aqui. Ainda que passemos por lutas, por dificuldades. Tem algo maior para vivermos. Para sermos vencedor neste mundo, temos que ter fé. Temos que ter essa esperança. Tem um verso que foi dito aqui hoje já. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Né? Então, se a gente procurar e confiar e crer em Deus, vamos ser vitoriosos para a glória do nome de Jesus. Precisamos de fé para agradar a Deus, precisamos de fé para ser vencedor neste mundo e precisamos de fé também para crermos em milagres. Amém? Foi falado isso hoje aqui também, né? Não tem como a gente viver milagres, né? Se a gente não crê. Concordam comigo? Hebreus 11, 29. Olha só o que diz lá. A gente leu parte de Hebreus 11, mas se você parar para ler Hebreus 11, você vai ver muito sobre os heróis da fé, né? Homens e mulheres que fizeram e marcaram a história pela sua fé. Eu disse que precisamos de fé para crermos em milagres. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Ou seja, pela fé, aquele povo passou aquele Mar Vermelho. Não é apenas um milagre, mas é o milagre, né? Acho que a abertura do Mar Vermelho é algo que marcou a história e que a gente olha para esse até hoje e fala, meu Deus, que grande milagre foi esse, mas foi pela fé. Você fala assim, mas alguns até murmuravam, não acreditavam mais, mas pensa numa coisa, esse povo sai de lá do Egito, e esse povo sai em direção a uma terra prometida. E quem guiava esse povo? Deus guiava esse povo. Por que caminho esse povo ia? Pelo caminho que Deus escolheu. Mas vem cá, era o caminho que Deus escolheu? Era o caminho que Deus escolheu. A Bíblia fala de uma nuvem, né, que os guiava, de uma tocha de fogo que guiava a noite, mas é o caminho que Deus escolheu. Mas de repente eles estão na frente de um mar sem saída. E de repente tem um inimigo vindo atrás. E você fala assim? Como que Deus escolhe esse caminho? Será que Deus não podia ter, né, escolhido um caminho melhor? A gente não tem essa intenção na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo uma coisa e você fala assim, mas Deus, por que eu estou vivendo isso? Senhor, eu não mereço esse tipo de coisa, Senhor, não devia estar passando por esse caminho. E aquele povo começou a falar
olha, não tem mais solução para a gente, Moisés. Moisés, olha, vamos voltar para o Egito, a gente vai morrer, né? Tem uma canção antiga que diz, viemos de longe para morrer aqui. E Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo que marche. Aleluia. Por que o desespero? Deus fala assim, por que você está desesperado? Você não se lembra que fui eu que te coloquei nesse caminho? Você não se lembra que eu estou guiando a tua vida? Você não se lembra que eu sou o Senhor da tua história, o Senhor da tua família? Você não se lembra que foi eu que te tirei lá da terra do Egito, do pecado, e te trouxe para a minha casa? Você não sabe que eu sou o Senhor e que eu vou dar um jeito, que eu vou cuidar e que você não vai morrer nesse deserto, porque o mar vai se abrir e você vai passar em terra seca para a glória do nome de Jesus? Aleluia, isso é fé. Então, muitas vezes você pode se ver num caminho que parece que não tem saída. Mas eu queria te dizer uma coisa, tem saída. O Senhor é a saída. O Senhor é a nossa saída. Temos que ter fé para viver milagres. Um outro milagre, Hebreus 11:30, né, também foi falado até aqui hoje. Pela fé, o que aconteceu pela fé? Caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Fazia sentido o pastor gritar? Fazia sentido dar 7 voltas? Não faz sentido. Mas como assim? A gente precisa derrubar essa muralha. A gente precisa tomar essa cidade, a gente precisa tomar essa terra Deus já nos deu, como que a gente vai fazer isso? E Deus fala, faz assim. Mas fala assim, assim não faz sentido para mim. Mas Deus fala, não precisa fazer sentido para você. Você precisa fazer obedecer a minha voz. Aleluia. Obedeça a minha voz. E o povo obedeceu. E Josué foi lá e falou, então vamos dar 7 voltas. Vamos quebrar o cântaro, vamos gritar e vamos ver o que vai acontecer. Isso é fé. Sem fé, a gente não vive milagre, amados. Quantos precisam de milagre aí na sua vida? Amém? Eu preciso de muitos milagres na minha vida. E sem fé, a gente não vive esse milagre. Não adianta a gente querer escolher uma forma de explicar como que vai. Não tem explicação. Alguém já falou que milagre não se explica, milagre se vive. Se vive. Tem uma canção não tão antiga, né? Do Thales, que o nome da canção é Resposta. E tem um pedacinho até que eu notei que fala assim, ó, a resposta é que eu vivo de milagres. Quando fala assim, como é que isso tudo aconteceu, né? Como é que isso deu certo? Como é que as coisas aconteceram? E a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A canção diz isso. Aleluia, isso é fé. Eu preciso de fé para viver milagres. Nós precisamos de fé para viver milagres. Deus tem milagre para a nossa vida, Deus tem milagre para a nossa história, para a nossa família, mas eu preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver milagres. Fé é a coisa que eu mais preciso para viver neste mundo, porque sem fé eu não vivo milagres. Sem fé eu não consigo ser vencedor, e sem fé eu não consigo agradar a Deus. Sabe para que mais a gente precisa de fé? Para vencer o pecado. Tem uma batalha contra o pecado ou não tem? Que dia que essa batalha acontece? Todo dia. Vamos ser mais específicos? Todo dia e toda noite. E toda madrugada e toda manhã. O pecado está à nossa volta ali. A Bíblia fala assim que Satanás está ao nosso derredor, como um leão, né, querendo nos tragar. Hebreus 11:24. 24, 25 e 26. Olha o que se faz pela fé quando a gente fala de milagre, de vencer o pecado, na verdade, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo ter o gozo do pecado. Mais um. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Agora pensa nessa história, você conhece a história de Moisés? Você já sabe o que aconteceu com ele. A Bíblia fala assim que Moisés, já grande,
Então Moisés não era mais a criança que foi adotada pela filha de Faraó. E a gente pensa muito em Moisés, nesse Moisés pequenininho. Mas a Bíblia fala que Moisés já grande. Moisés já é adulto, Moisés já sabe o que é bom, o que é ruim, Moisés já sabe das coisas, Moisés sabe que ele mora num palácio, Moisés sabe que ele é privilegiado, Moisés sabe que ele tem coisas que lá fora não tem. Moisés sabe também que ele é escolhido de Deus, que ele faz parte daquele povo, e aquele povo está sendo escravizado. E a Bíblia fala que ele já está grande, e ele escolhe, aleluia, ele escolhe largar aquele palácio. Ele escolhe abrir mão das delícias que tinha naquele palácio, de tudo que ele poderia fazer, do poder que ele ia ter sobre outras pessoas, da riqueza que ele ia ter à sua disposição, de mulheres que ele ia ter à sua disposição, de tudo que ele teria à sua disposição. A Bíblia fala que ele larga tudo isso, escolhendo, antes de viver esse pecado, mas escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus. Como que alguém faz isso? Qual é a lógica dessa escolha? E a Bíblia fala que a escolha é feita pelo quê? Pela fé. E ela explica lá no final, o último verso fala assim, porque tinha em vista a recompensa, não é isso? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Há tesouros no Egito, há tesouros neste mundo. Há coisas neste mundo que nos chamam, que clamam por nós, que nos oferecem, que fala viva a sua vida, faça o que a sua carne quer, viva do jeito que você quer e pronto. Mas quem tem em vista a recompensa, amados, quem se lembra da recompensa, abre mão do pecado, porque crê na recompensa, porque crê que algo maior ainda vai chegar na minha vida, na minha história. E a Bíblia fala que Moisés faz essa escolha, e ele escolhe abandonar o pecado, porque tinha em vista a recompensa. Às vezes a gente perde essa recompensa de vista. Às vezes a gente perde, ou se esquece, do que é estar na presença de Deus. Tem uma canção que diz assim, que quem já pisou, né, no Santo dos Santos, no outro lugar, não sabe viver. Sabe, às vezes a gente esquece que é tão poderoso ter comunhão com Deus. É tão maravilhoso conhecer esse Deus bom. É tão bom falar com Ele. É tão bom estar na presença dEle. E quando a gente perde, a gente se esquece disso, se esquece dessa recompensa, se esquece que há um céu sendo preparado para nós. Aí o pecado nos vence. Aí o pecado está lá, parecendo a melhor coisa do mundo, e talvez seja do mundo a melhor coisa. Mas é do mundo. E nós não somos deste mundo, amém? Precisamos de fé para vencer o pecado. Precisamos de fé para dizer não ao pecado. Para dizer não a nós mesmos. Para dizer não à nossa carne, para dizer não à nossa natureza. E falar assim, eu não sou deste mundo. Eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu estou de passagem. A minha vida não é aqui eu só estou um período, só um tempo. Aleluia. E isso se faz pela fé. Tem um outro herói da fé, José do Egito, lembra? Que também vence o pecado. E a Bíblia fala assim que ele era jovem e possivelmente bonito, né? E a mulher do seu dono lá, o do Potifar, né? Começa a se engraçar com ele. E a Bíblia fala que a mulher falava com ele todo dia. Tu imaginou isso? Sabe, um jovem na flor da idade fala assim, todo dia ia lá falar com ele, ô José, vem aqui, deita comigo aqui e tal. Todo dia. E como é que se vence isso, amados? É só por fé. É sabendo que há algo maior, que vale a pena dizer não ao pecado, que vale a pena dizer não a este mundo, que vale a pena dizer não aos prazeres da carne, que vale a pena, isso é por fé. E José faz isso, né? E depois acaba, porque faz isso, sendo preso e vai para a masmorra por causa disso. Mas a Bíblia conta que o final da história é diferente. E que depois tiveram que olhar para ele como o governador do Egito. Aleluia. Por quê? Porque se manteve fiel. E só conseguimos ser fiéis ao Senhor
se tivermos fé. Precisamos de fé para vencer o pecado. Precisamos de fé para sermos vitoriosos também nessa área. Amém? Por que precisamos de fé? Tudo que eu falei até agora, você se lembra? Vamos lá, deixa eu te lembrar. Para agradarmos a Deus, não é isso? Para vencermos o mundo, para crermos e para vivermos milagres, precisamos de fé. Precisamos de fé para vencer o pecado. E depois precisamos de fé também para conseguirmos desfazer as armadilhas de Satanás. Efésios 6, 16. Você conhece esse texto também. Tomando sobretudo o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dos dardos inflamados do maligno. É isso que diz a palavra? Todos os dardos. Quer dizer que tudo que o diabo faz contra mim, tudo, não estou falando algumas coisas, mas tudo que o diabo faz contra você, você vence com uma coisa. Qual é essa coisa? A fé. Só basta o escudo da fé. Sabe por quê, amados? Porque Satanás só tem um objetivo na vida dele. E o objetivo dele é roubar a nossa fé. Se ele roubar a nossa fé, ele rouba tudo. Porque sem fé, eu não agrado a Deus. Sem fé, eu não consigo me aproximar de Deus. Então, todos os dardos inflamados do maligno, nós vencemos com o escudo da fé. Por isso que quando a gente, lá em Efésios, vai ler sobre a armadura de Deus, fala assim, pega a espada, pega o capacete, calça os pés na preparação do evangelho da paz, né? E vai narrando ali toda a armadura. Aí fala assim, sobretudo, especialmente, de forma mais especial, pegue o escudo da fé. Tenha esse escudo nas tuas mãos, porque com ele você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. E como assim que eu vou apagar todos os dardos? Então quer dizer que Satanás não vai te atingir. Mas olha, aconteceu comigo isso, eu fiquei doente e tal. Sabe de uma coisa, amados? Quando a gente tem um escudo da fé, a gente começa a crer na palavra. E você começa a entender que aquilo aconteceu não é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está comigo, não interessa se eu estou no vale, se eu estou no monte, se está tudo bem, se nem tudo está bem. O importante é que eu tenho o Senhor na minha vida. Isso é fé, e isso agrada ao Senhor. Precisamos de fé para desfazer os dardos do maligno. E por último, ainda falando de fé, nós precisamos de fé para vencermos o mundo. Primeiro eu falei que nós precisamos de fé para vencer neste mundo, para que neste mundo nós sejamos vencedores. Agora eu vou falar que nós precisamos de fé para vencer este mundo. Como assim, né? Que diferença é essa? Quando eu estou falando de vencer este mundo, falando do sistema mundano, que é dominado por Satanás. Para vencer este mundo, nós precisamos de fé. Porque, vamos ler o texto. 1 João capítulo 5, verso 4. 1 João capítulo 5, verso 4. Olha só o que diz essa palavra. Porque todo que é nascido de Deus faz o quê? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Quantos querem ser vitoriosos contra esse mundo aí? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Nós precisamos de fé para vencer este mundo. Amados, o mundo, ele tende a nos prender nele. As coisas do mundo tendem a nos prender nele. Se você pensar, eu vou lá para a física agora, as coisas naturais. Quer uma coisa mais natural que a lei da gravidade? A lei da gravidade diz que tudo que cai, ou tudo que está sobre a Terra é puxado para o centro da Terra, a uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Então, naturalmente, nós somos puxados para a Terra. Não para a Terra apenas, mas para o centro da Terra. A natureza faz isso. O que eu estou tentando te falar é que, além da natureza,
O sistema mundano também nos puxa para o mundo, quer nos prender aqui. Olha, fica aqui neste mundo, se envolva com isso, se envolva com aquilo, faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco a gente está preso. A gente não consegue mais dar um passo, por quê? A gente não consegue mais louvar, não consegue. Por quê? Porque tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para fazer, tem muita gente que falou mal de mim, tem muita gente que fez isso, que fez aquilo, e a gente está preso no mundo. A gravidade nos puxou e a gente está aqui, lá para o centro da terra. Mas eu falei no início que a nossa fé, ela não é natural. Amém? A nossa fé, ela é o quê? Sobrenatural. Então a gravidade nos puxa para o centro da terra. Mas vai ter um dia, aleluia, que você vai vencer essa gravidade. Aleluia. A Bíblia diz que vai ter um dia que a gente vai subir. Oh, aleluia. Vai ter um dia que não interessa os 9,8 metros por segundo de aceleração que a gravidade coloca sobre você. Você vai subir, aleluia. E você não vai ser mais puxado lá para o centro da terra, sabe por quê? Porque um dia você decidiu que a terra não vai ser o centro da tua vida. Um dia você decidiu que você não vai viver para esta terra. Um dia você decidiu que você vai viver para Deus. Falou, olha, eu tenho uma esperança, eu tenho algo reservado, eu tenho um destino, eu tenho um caminho, eu tenho um lugar para ir. Esse lugar é o céu. Esse lugar é o céu, é lá que é o meu destino, é lá que é a minha escolha. Então, amados, todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Eu te convidei hoje aqui, eu entendo que Deus te trouxe aqui hoje, todos nós, para que a gente entenda e compreenda quão necessário é que tenhamos fé, que possamos crescer em fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, e diz também assim que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? Ouvir Deus. Quando a gente ouve Deus, a gente aumenta a nossa fé. E como que a gente ouve Deus? Por meio da sua palavra, por meio da leitura, por meio da oração. Você já pensou na oração? Sem fé? Não faz sentido. Estamos no ano da oração. Agora você imaginou, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a falar sozinho. Faz sentido? Nenhum. Fala assim, como assim, você está falando só? Sim, eu estou falando, não, eu não estou falando só. Eu estou conversando, aleluia. Eu estou conversando, por que eu estou conversando? Porque eu creio que Deus está aqui comigo. Porque eu creio que o Espírito Santo está aqui do meu lado. Porque eu creio que Ele me ouve, porque eu creio que Ele me responde. Porque Ele conversa comigo. Isso é fé. Isso agrada ao Senhor. Agora, lendo Hebreus 11, eu vou terminar com um texto que eu falei que a gente precisa de fé para vencer no mundo, né? Para sermos vitoriosos no mundo, para que possamos alcançar as coisas que Deus tem para as nossas vidas, que se quiser, e ouvir, comereis o melhor da terra, não foi isso? Né? De sermos vencedores aqui nessa terra, de sermos vitoriosos contra as enfermidades, contra as doenças. Eu falei também que a gente precisa de fé para vencer o mundo, para ser vitorioso contra Satanás, contra os dardos inflamados do maligno. E, lendo Hebreus 11, chega numa parte do texto que parece que dói o coração da gente, fala assim, mas a fé é tudo isso, mas e agora? O que aconteceu? Eu estou falando dos versos 13 a 15 de Hebreus 11. Olha o que a Bíblia vai falar desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. A gente está falando de pessoas que viveram por fé, de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de José do Egito, de outros homens e mulheres que serviram ao Senhor em espírito e em verdade e que fizeram o melhor, né, que deram as suas vidas, que gastaram os seus dias adorando, servindo a Deus. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Todos estes morreram o quê? Na fé. Agora, o texto seguinte diz o quê? Sem terem recebido as promessas. Mas espera aí, Jesus. Eles tinham fé. Como assim eles não receberam a promessa? E aí, ele começa a explicar por que eles não receberam. Fala assim, mas vendo-as de longe. Fala assim, olha, tem algo reservado para você. E ele começa a ver de longe esse algo reservado. E
crendo, olha só, crendo-as e abraçando-as. Fala assim, olha, pode ser que eu não conquiste nessa terra, pode ser que eu não seja o mais rico da terra, pode ser que eu não seja o mais saudável, pode ser que eu não seja o mais bonito, pode ser que eu não seja o melhor, pode ser que eu não tenha o melhor carro, mas tem uma coisa, eu vou esperar num lugar, eu vou esperar numa promessa, eu vou abraçar uma esperança, que posso ser que eu não viva ela hoje, mas eu vou continuar abraçado nela. O nome disso é fé. Crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Falaram assim, olha, nós não somos dessa terra. Sabe o que esses homens e essas mulheres de fé fizeram? Falaram assim, olha, não tem nada nessa terra que me agrade. Não tem nada nessa terra que me satisfaça. Não tem nada nessa terra que me faça feliz. Eu não quero nada deste mundo. Por isso que eles não experimentaram essas promessas, porque eram as promessas daqui da terra, eles começaram a ver uma promessa ao longe, começaram a ver uma esperança maior, começaram a se declarar, eu sou peregrino nessa terra, eu não sou daqui, aqui não é o meu lugar, eu creio em outro lugar, eu tenho uma outra esperança. O verso 14, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Eles falam assim, olha, eu não sou mais dessa terra, eu tenho outro lugar para ir. Aleluia. A fé vai te mudando de tal forma, que antes você queria conquistar, antes você queria ter, antes você queria ser o melhor, antes você queria ter tudo, e agora fala assim, olha, eu não quero ter mais nada. Eu quero ir para outro lugar. Eu tenho uma pátria, eu quero buscar uma pátria nova. Aleluia. O verso seguinte... E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, ou seja, se eles ficassem presos às coisas que tinham, às promessas daqui da terra, teriam a oportunidade de voltar para essas promessas. O próximo verso vai dizer o seguinte, mas agora, ou seja, eles chegam num momento que eles não mais desejam as coisas da terra, mas agora desejam uma melhor. Uma pátria melhor, um lugar melhor. Eu não quero não ter doença, eu não quero ficar rico, eu não quero ter uma casa, eu não quero. Eu quero um lugar melhor. Eu quero uma outra vida. Eu quero uma pátria celestial. Eu não quero mais viver neste mundo, eu não sou deste mundo. Você está entendendo para onde a fé nos leva? A fé nos leva a crer que nós não estaremos mais aqui. Que por mais, olha, que as aflições daqui deste mundo não se podem comparar àquilo que está reservado para nós. Que vamos alcançar um dia uma esperança maior, que vamos alcançar um dia algo maior para a nossa história. E olha só, e por que eles fizeram isso? Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque eles escolheram isso. Porque eles escolheram abandonar o mundo, se dizer peregrino no mundo. Se dizer que não se satisfazem mais com este mundo. Você já deve ter lido aí na sequência, mas diz o quê? Pode voltar, por favor. Por isso, por causa disso, por terem feito isso, por isso também Deus não se envergonha deles. Olha o que o texto está dizendo, olha assim, Deus não se envergonha deles. De se chamar seu Deus. E Deus fala assim, olha, você escolheu abandonar esse mundo, você escolheu deixar para trás tudo isso, você escolheu crer numa pátria celestial, você escolheu ter uma esperança maior do que a esperança deste mundo, você escolheu abrir mão de todos os prazeres que esse mundo pode dar. E a Bíblia fala assim, eu, Deus, não me envergonho de ti. Eu, Deus, tenho uma aliança contigo. Eu estou aliançado contigo. Eu estou contigo e não abro. E tem mais, eu estou te preparando uma cidade.
Eu estou te preparando um lugar, porque Deus lhes preparou uma cidade. Eu queria te dizer uma coisa: quando nós cremos, quando nós temos esperança, quando nós temos fé, quando nós acreditamos que o nosso lugar não é neste mundo, que as coisas deste mundo não podem nos satisfazer, que a esperança deste mundo é lixo diante de Deus, quando nós cremos nisso, há uma cidade preparada para nós, há um lugar reservado para nós. E a Bíblia diz que Deus não se envergonha de nós, aleluia. Amado, quão bom vai ser naquele dia que o Senhor chamar você pelo nome e falar: meu filho, não me envergonho de ti, vem cá, vem morar comigo. Não por 1 ano, não por 2, não por 100 anos, não por 120, que talvez seja a idade limite aqui na terra, mas para toda a eternidade. Tudo isso se conquista com fé. Tudo isto se vive com fé. Porque com fé nós conseguimos agradar a Deus. Com fé a gente tem uma esperança em um futuro reservado para a nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus.